Então, o vídeo de hoje a gente veio trazer mais um Ballet Talks. Então, no Ballet Talks a gente tenta trazer algumas perguntas, algumas questões, né, que aparecem. Então, hoje a gente vai trazer 3 perguntas, são 3 perguntas curtinhas, mas que desdobram para outros assuntos. Nós fizemos essa pergunta numa caixinha de perguntas no Instagram do Twins e hoje a gente vai responder. Então, a primeira pergunta que foi feita foi sobre o curso de licenciatura em dança no IFB. Então, perguntou assim, se vale a pena fazer esse curso e basicamente como é que ele é, né? Porque ele é diferente do curso de bacharelado. Então, a Ludmilla vai explicar um pouquinho se vale a pena fazer ou não e um pouquinho das matérias que a gente tem lá no IFB. Então, é um curso que, ao meu ver, vale muito a pena, mesmo se você não tiver a intenção de se tornar um docente, porque ele é focado para licenciatura, então a gente tem muitas matérias de didática, metodologia, psicologia de desenvolvimento, então eu acho que até para quem quer ser bailarino, artista, assim, é um conhecimento muito rico que você tem. Então eu acho que vale muito a pena. A gente entrou em 2018, né? Antes da pandemia, então era uma situação também diferente. Mas no online a gente continua tendo as matérias. Eu acho que adaptando dá pra fazer. Mas é diferente do bacharelado, né? O bacharelado ele é mais focado para formação prática do bailarino. Lá no IFB a gente tem algumas matérias práticas, mas o foco é mais formar para docência. Então é muito rico o curso, tem professores muito capacitados. Então eu acho bem interessante também quem tiver interesse olhar um pouco a grade curricular, as matérias que a gente tem, anatomia, fisiologia do movimento. Acho que tem o próprio plano de curso, né? Tem o PPG, né? Tem lá o conteúdo programático e dá pra ver todas as disciplinas que vai ter durante os 4 anos, né? São 4 anos de curso. Então, é legal você ver a gente viu todas as matérias que iam ter, para você mais ou menos entender o que vai acontecer durante esse tempo, né? Então, acredito que vale muito a pena. É um conhecimento muito importante. Tiveram matérias muito importantes na nossa caminhada. E muitas matérias práticas que a gente nunca tinha feito. Por exemplo, a gente fez a Iyengar Yoga, que é uma modalidade que a gente nunca tinha feito. Improvisação, contato, improvisação. Então, para quem também dança, às vezes a pessoa não quer ser professor, mas eu recomendo muito o curso, porque você começa a aprender outras coisas, outras práticas que vão enriquecer muito você como artista. São outras linguagens, né? Então, a resposta é sim, vale muito a pena. E aí, vamos passar para a segunda pergunta. Então, a segunda pergunta foi sobre alguma dica que a gente tem para dar para quem vai entrar no balé adulto ou quem entrou há pouco tempo. Então, só vou contextualizar para depois a Ludmilla fazer essa resposta. A gente entrou no balé adulto 18, 19, mas assim, metodologicamente falando, com uma metodologia, disciplina e tudo mais, com mais ou menos uns 20 anos. Então a gente entende desse universo de como é que eu vou entrar no balé adulto e todas as dificuldades, as questões que tem. Então a pergunta foi feita: se a gente tem alguma dica para dar para quem quer fazer balé ou quem tá começando agora e se encontra nessa situação de... São várias questões que aparecem nesse momento, né? Então a Ludmilla vai responder agora. Eu acho que assim, pra quem já tá no balé adulto, quem tá pensando em entrar no balé, já mais velho assim, eu digo que a gente tem que superar muitas vergonhas, né? Que a gente mesmo se impõe enquanto bailarina adulta. De você às vezes estar numa turma com pessoas mais novas, que tem um nível técnico maior que o seu. Então, e pensar que tem pro crescimento. Eu acho que pra quem já tá no balé adulto, é não se cobrar demais, porque você tem que entender que o seu corpo ele estava formado quando você começou a fazer balé, então tem coisas estruturais que você vai passar mais tempo arrumando. E também falar que como uma atividade física é muito boa, mas que é possível sonhar, né? Quem entra no balé adulto não ficar limitado a dizer, eu só vou ser, pra mim vai ser só um hobby, não pode ser algo mais profissional, porque pode. Dependendo da sua capacidade física, do seu esforço, das horas que você treina, você pode sim se profissionalizar. Então eu acho que a dica que eu dou é que a pessoa realmente tenha objetivos claros, né? Tente ficar motivado e entenda o seu processo, né? Como a Luiz falou, são muitas questões. Quando a gente fica mais adulto, a gente tem muitas vezes vergonha de errar, de não acertar uma coreografia. No começo vai ser difícil. O balé, ele não vai ficando mais fácil, ele vai ficando possível. Então você vai ter dificuldade no início, você vai ter problemas de às vezes pegar a coreografia, ou às vezes, minha elasticidade, minha flexibilidade não é tão boa, mas com o tempo você vai ver que você vai desenvolver. E o balé adulto eu acho que você consegue desenvolver bem mais rápido. Então é só ter muita força de vontade e saber realmente se você está lá na dança por você. Isso ajuda muito.
a não desistir no meio do caminho, porque é um mundo que às vezes você se compara muito com as outras pessoas. Então, fugir um pouco desse comparativo e pensar na sua evolução, não no que o outro tá fazendo. Eu acho que uma última dica que a gente pode dar é procurar uma academia séria, que tenha toda uma metodologia, que trabalhe algum método. Então, seja o método vagano, seja o cubano, seja o Royal. Então, é interessante também, importante você pesquisar antes de você entrar, para você entrar numa academia com metodologia bem definida, porque isso vai ajudar muito na sua evolução. E outra coisa também que a Luiz falou de metodologia é saber em qual dessas você se adequa, no sentido, por exemplo, não só metodologicamente. Se você quer, às vezes, hoje tem escola só de balé adulto. Isso é muito legal. Tem turma só de balé adulto. Então, às vezes a pessoa fala, não, eu me sinto mais confortável com pessoas da minha idade ou mais velhas do que eu. Tem outras pessoas que falam, não, eu quero ir pro curso regular e eu não me importo de fazer aula com meninas mais novas. Depende de cada um, né? Então eu acho que também é você entender onde é que eu me sinto mais à vontade. Porque às vezes numa turma regular você vai ter um desempenho bem assim grande do que às vezes em outra turma. Então é também fazer aulas experimentais em vários lugares e ver o que se adequa a você, tanto metodologicamente, porque às vezes tem pessoas que vão gostar mais do Royal, mais do Vaganova, mais do método cubano. Então vai também de pessoa para pessoa. E assim, a última pergunta que temos é sobre se a gente tem vontade de entrar em uma outra CIA. Então, contextualizando novamente, hoje nós dançamos pelo Grupo Bailarinos de Brasília, que é um grupo dirigido pela Tereza e pela Paula, que funciona no centro de dança do DF. Então, com aula do professor Marcelo Ferreira. E aí são aulas 3 vezes por semana, os ensaios 4 vezes. E assim, no mínimo 1h30, mas geralmente a aula tem umas 2 horas e meia de duração. E falar assim, a pergunta é se a gente tem vontade de participar de um outro grupo. E essa questão mesmo, como que a gente foi se preparando para hoje estar num grupo. Eu acho assim, não foi um processo fácil. Por muitas e muitas vezes você se questiona todo o processo, mas que é possível. Então a Ludmilla vai falar agora um pouquinho sobre essa nossa passagem, rapidamente, e se a gente tem alguns planos e se deseja mudar de CIA, se deseja mais pra frente entrar em um outro contexto. Então hoje a gente se sente muito realizada no Grupo Bailarinos de Brasília, como a Luiz falou, porque lá a gente tem muitas oportunidades, é um local que a gente trabalha muito sério a questão da técnica clássica, então a gente vem trabalhando muito limpeza técnica, o professor também trabalha muito questão de refinamento de movimento, que é uma coisa que refinamento de braço, saber se o joelho está bem esticado, finalização, então é um local que hoje a gente se sente muito bem. Então, por enquanto, a gente tem a pretensão de continuar por muito tempo no grupo. Nós temos um grupo chamado Lab Coreográfico DBT, onde a gente faz um trabalho totalmente diferente de improvisação. Então, a gente também se sente muito realizada porque a gente tem o clássico e a gente também tem essa parte mais de improvisação que o IFB nos trouxe também. A gente tem muitos planos de dançar fora, né? Tanto temporariamente quanto em outras companhias. Então, é alguma coisa que a gente almeja sim, mas que no momento a gente está trabalhando no local que a gente tem, como a Luiz falou, a gente não chegou do nada, né? Você tem que se preparar muito, porque quando você trabalha num grupo pré-profissional, um grupo amador, a realidade é diferente, não é igual uma escola, sabe? Então, assim, tudo a gente foi preparando para chegar e falar assim, é esse o tipo de realidade que a gente se adequa e é o tipo de lugar que eu quero estar. Então, é um lugar que hoje a gente atende as nossas expectativas muito bem. A gente gosta muito de trabalhar lá com as pessoas, isso também é importante, o ambiente que você está trabalhando. Você só se desenvolve como artista se você estiver feliz, se você estiver bem e vendo crescimento também. Então a gente está muito realizada nos lugares que a gente está e fazendo também o trabalho no Lab, que é uma coisa que a gente gosta bastante. Eu acho que é importante também para falar nunca se limitar também. Então, por exemplo, eu estou inserida numa realidade hoje, mas eu não estou limitada a ela. Tem outras possibilidades e a gente sabe o quanto que é difícil, principalmente para quem começa no balé adulto, você pensar, idealizar isso, porque muitas vezes nos é imposto que, não, só aquela menina que começa muito cedo no balé que vai ter vão surgir oportunidades. E não, às vezes no balé adulto pode surgir uma oportunidade bacana, pode surgir a oportunidade de você, igual mesmo a gente fez, criar um grupo que tem uma identidade, um trabalho que a gente queira fazer à parte. Então acho que é interessante também você ficar de olho nessas oportunidades que podem aparecer e
igual de me falou, não se limitar. Eu acho que se limitar é a pior coisa, porque você restringe a sua capacidade e também você deixa as pessoas te restringirem, te colocarem no potinho, te rotularem. Né? Eu acho que o mais importante, eu acho que é isso, não deixar os outros te rotularem, porque a sua capacidade enquanto docente, enquanto artista, ela sempre pode melhorar, ela sempre pode ir avançando. Então, Eu acho que como mensagem final, eu queria falar que a gente sempre tem que acreditar no nosso potencial, independente da idade que você comece. E quanto artista, cada um tem o seu caminho. Cada um tem um papel importante e cada um vai trilhar o seu próprio caminho. Então, a gente não pode querer trilhar o caminho do outro. Então, a gente tem que aceitar as nossas dificuldades, as nossas coisas boas e se esforçar sempre para conseguir chegar lá, onde esse lá significar, né? Então, é só essa mensagem mesmo que eu queria deixar pro final. falar isso mais o Ballet Talks. Então, quem ainda não é inscrito no canal pode se inscrever. A gente sempre tenta trazer aqui vídeos diferentes e questões que a gente sempre aborda. Então, acompanhe que a gente sempre vai botando aqui vídeo dança, alguns videozinhos de dança e também algumas coisas que a gente sente necessidade de falar. Tchau, gente! Tchau.